5, 4, 3, 2, 1. De volta, graças a Deus, né? Todos um bom dia. Houve uma queda aqui na conexão, já reparamos e vamos então retornar aqui, começar o nosso culto, né? Estava conversando, falando do terceiro domingo e estávamos para começar fazendo uma oração. Então vamos orar, nos colocar diante de Deus nesse momento de culto, nossas igrejas reunidas nesse momento, né? Estamos todos juntos já, quase aqui as 18 igrejas que estavam reunidas, ainda faltam alguns, vão se conectando aos poucos, e aqui então, daqui a pouco, as demais igrejas, né, os demais irmãos, as demais casas e lares estarão conectados conosco. Vamos orar, nos colocar diante do Senhor. Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, nesse dia, domingo, dia do Senhor, dia em que, na Tua palavra, no Novo Testamento, foi reservado, Senhor, a ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição de Cristo, os nossos irmãos, a igreja primitiva, a cada primeiro dia da semana se reunia para ouvir a palavra, para fazer as ofertas aos santos, aos trabalhos missionários daquela época que Paulo, juntamente com as igrejas, promovia a pregação do Evangelho. Foi no domingo, no primeiro dia da semana, em que houve a ação do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, e ali, então, eles profetizavam e pregavam a Tua palavra. Foi no primeiro dia da semana que o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, recebeu por revelação o livro do Apocalipse. E desde então, Senhor, nós temos nesse dia, o primeiro dia da semana, no domingo, celebrado e reservado para o culto e para o louvor da Tua glória. E hoje, nesta manhã, celebrando o domingo da ressurreição, celebrando o domingo do Pentecoste, celebrando o domingo da reunião, das reuniões que o Teu povo sempre fez. Nós estamos aqui, ó Pai, para começar essa escola bíblica dominical, transmitida pela rede, para todas as nossas igrejas conectadas nesse momento. Abençoe cada lar, ó Deus, abençoe cada um de nós. Abençoe para que realmente a Tua palavra seja propagada e em cada lar haja nesse momento um estudo da Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ainda fazer uma leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Assim, aos poucos, as nossas igrejas em cada casa, em cada lar, vão aos poucos conectando aqui conosco. Nós vamos começando e dando prosseguimento na nossa escola bíblica dominical, fazendo a leitura aqui de Isaías, capítulo 43, o versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E ainda, vamos retornar aqui à página anterior, no livro do profeta Isaías mesmo, capítulo 41, a segunda parte do versículo 9, o versículo 10 e o versículo 13. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel, porque eu, o Senhor,
teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É nessa certeza que estamos sendo guiados pelo nosso Deus, através do poder do Espírito Santo, que estamos sendo protegidos, guardados, amparados como servo de Deus, que mesmo passando pelas águas, mesmo passando pelos rios, mesmo passando pelo fogo, o Senhor nos protegerá. Nós vamos continuar, querido, nessa escola dominical, cantando o hino de número 176 do nosso inário, hino de número 176, Fidelidade do Cristão. Abra o seu inário, acompanhe conosco, cante também. É um momento que nós podemos cantar ao Senhor, sempre fiéis, sim, a Ti nós seremos, por Tua graça, bendito Senhor, sempre fiéis, por Ti nós lutaremos, com Teu poder, ó Jesus Salvador. Vamos cantar 176. Amém. Queridos, o hino de número 176, na terceira estrofe, ele diz assim: ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Quando nós lemos na palavra de Deus
a oração que Salomão proferiu diante de Deus, diante do povo, quando consagrava o templo que fora construído para que o povo reunisse em adoração a Deus, nós encontramos no versículos 46, 48, 49 e 50, assim a expressão: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que o levarem cativos, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que levaram cativos, para que se compadeçam deles. Quando nós encontramos essa oração e essa expressão aqui no versículo 46, pois não há homem que não peque, e nós nos encontramos dentro da nossa liturgia de culto, esse momento onde eu e você temos a oportunidade, o privilégio de poder repetir essa oração diante de Deus, de poder rasgar o nosso coração, de poder colocar diante do Senhor: sim, Senhor, eu também estou incluso nesta oração, pois não há homem que não peque. E eu quero, Senhor, reconhecer em Jesus Cristo o meu único e Senhor e Salvador, pois o seu sacrifício na cruz para pagar, para redimir o meu pecado foi perfeito. E eu o tenho como meu Senhor e meu Salvador. E eu me achego diante de ti, Senhor, confessando que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Perdoa, ó Pai, os meus pecados. E essa é uma oportunidade que nós temos de chegarmos diante de Deus. E eu quero te convidar, querido, nesse momento, orar. Em cada casa, uma igreja, em cada casa reunido, famílias reunidas diante do Senhor, uma oração silenciosa, e que um dos teus familiares erga a voz diante de Deus, agora nesse momento. Lá em casa, o meu mais velho está lá em casa. Ele fará a oração pelos os irmãos, e junto com os irmãos em culto. Na sua casa, eu quero te convidar, você, o sacerdote do lar, você que está aí agora, diante de Deus, juntamente com a sua família, aqueles que não tiverem o sacerdote, que a esposa, que a mãe, que a avó, que aquele que for o mais velho, ore a Deus pelos demais, e ore colocando a sua casa, o seu lar diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração, curve a sua fronte, e depois eu estarei aqui concluindo com uma oração, e o Ministério de Louvor estará nos conduzindo em 2 cânticos de adoração e louvor ao Senhor. Faça a sua oração.
Deus querido, nós queremos nesse momento, como igreja do Senhor, nos achegar diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que carecemos, que necessitamos, que precisamos de que a nossa vida esteja na Tua presença através do perdão de Cristo Jesus e através do sacrifício que Cristo fez na cruz para remir todos os nossos pecados. Através da salvação que nós temos em Cristo Jesus, nós nos achegamos diante de Ti, como pessoas que confessam que realmente entendem que somos pecadores e carecemos desse perdão. Reconhecemos em Jesus Cristo a nossa salvação, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que reconhecemos, ó Pai, a nossa fragilidade e os nossos pecados. Por isso nós nos achegamos diante do Senhor e pedimos a Ti, ó Pai, perdoa-nos os nossos pecados e as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Todos os dias são dias especiais e dias para agradecermos ao Senhor pela oportunidade de nós abrirmos os olhos de manhã e termos a oportunidade de viver mais um dia, pela companhia daqueles que estão ao nosso lado, os nossos irmãos, quer seja na fé ou na carne. Nós precisamos aprender a todos os dias a agradecer o Senhor por isso. E eu quero te convidar agora, irmão, a cantar comigo uma canção de gratidão. Obrigado, Jesus, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, mas acima de tudo, vamos agradecer o Senhor pelo amor dele, que nos resgatou e nos deu uma nova vida. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. E o nosso coração, irmãos, deve permanecer firmes, como nós cantamos agora há pouco, no hino que cantamos aqui. Que nós possamos firmar
a nossa fé no Senhor e louvá-lo em todo o tempo. Cantar o amor precioso do Senhor e relembrar dos seus poderosos feitos, porque isso nos leva a louvá-lo todos os dias. Que você nessa manhã possa trazer à memória todo o bem que o Senhor já te fez, tudo aquilo que o Senhor já realizou na sua vida, e que nós juntos possamos cantar a Ele esse amor perfeito que Ele tem por nós e louvá-lo por isso. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Senhor, para sempre nós louvaremos a Ti. Eternamente o Seu louvor estará nos nossos lábios, porque Tu és digno de recebê-lo. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus a quem nós servimos, aquele que se apresentou a nós através de Jesus. Obrigada, Deus, por termos o Senhor ao nosso lado. Obrigada por ser a nossa melhor companhia, o nosso sustento e o nosso socorro nos momentos de alegria ou de tribulação. Obrigada por tudo que o Senhor tem realizado por nós e no decorrer da história tem feito e se mostrado a nós através das suas realizações. Obrigada, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e engrandecemos o Teu nome em todo o tempo, porque Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E graças a Deus que Ele é o Deus que está acima de toda a história. Queridos, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus em Esdras, no capítulo 4. Como disse no início, nós estamos no terceiro domingo de maio. Terceiro domingo de maio é maio, o mês da família, e no terceiro domingo a Igreja Presbiteriana celebra o dia da mocidade presbiteriana, e a nossa mocidade aqui em Alto Rio Novo está aí numa tarefa com Esdras. E aqui no capítulo 4,
do primeiro versículo ao versículo 5. Nós poderíamos ler todo o capítulo, que faz parte também da ideia, da mensagem, mas vamos ficar só até o versículo 5, e você poderá continuar depois em casa, aí, depois que terminar a mensagem, e ler a partir do versículo 6. Mas aqui, primeiramente, só do primeiro versículo até o versículo 5, em Esdras, capítulo 4. Você, com a Bíblia aberta, acompanhe conosco. Esdras, capítulo 4. De Bíblia aberta, acompanhe a leitura comigo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Israel, de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Que Deus abençoe a sua leitura, a leitura da sua palavra, e que traga ao nosso coração a aplicação da mesma através da mensagem. E eu gostaria de começar, queridos, lembrando a vocês um detalhe muito interessante que nos chama a atenção nesta época, em que nós vivemos nessa quarentena, nesse distanciamento social, e através do Ministério Público, através do governo em suas entidades, em suas agências, foi a nós, evangélicos, foi ao povo de Deus, a todas as igrejas, recomendado que não estivessem fazendo os seus cultos presenciais. E se caso o fizesse, que limitasse uma pessoa a 10 metros quadrados. Então, nós, com 200 metros quadrados, teríamos aqui 20 pessoas no culto, contando comigo, Ministério de Apoio, Ministério de Louvor, mais o apoio aqui na transmissão, nós teríamos aí mais 15 pessoas. Não seria aquilo que nós queremos, e isso tem realmente, não só a nossa igreja, mas várias igrejas passado por esse momento, e tendo aí essa pequena tristeza. Mas presta bem atenção num detalhe, nós lemos aqui Salomão consagrando um templo e fazendo a sua oração de confissão. Aprove Deus, desde o início da história judaico-cristã, construir, usando os homens, provendo para que fossem construídos templos. Posteriormente, na história de Israel, as sinagogas, quando o cristianismo vem através das missões paulinas, as igrejas eram nas casas e, posteriormente, na história, as construções de templos. E até hoje nós temos igrejas sendo construídas, igrejas sendo reformadas, igrejas sendo edificadas para a adoração e louvor a Deus. Então, quando eu olho e vejo aqui os bancos vazios, mas pela história que Deus dirige, eu vejo que teremos ainda aquele tempo quando estaremos aqui reunidos na graça, pela misericórdia de Deus, na casa do Senhor, na igreja.
porque aprove Deus na história. Então nós estamos passando por um momento, por uma crise, por uma situação que a história está nos mostrando aí através dessa pandemia causada, mas em breve nós estaremos aqui. E eu vejo isso. A história do livro de Esdras é uma história onde Deus soberanamente usou o poder de um rei, de um imperador, para que pudesse construir ou reedificar o templo de Jerusalém. Esdras foi aquele homem que ele foi usado por Deus e enviado pelo rei Ciro à reconstrução do templo. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o primeiro versículo de Esdras está dizendo assim: o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E curiosamente, querido, quando você abre o livro de Esdras e observa, ele é um livro que tem tanto relato de fato histórico e que é, vamos dizer assim, não escrito literalmente por aquilo que Deus falou ao profeta, por aquilo que Deus inspirou o homem a escrever, mas ações do rei, tanto Ciro como Dário, que eles escreveram cartas, e essas cartas foram transliteradas, foram reescritas no livro de Esdras. Se você observar, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 11, é uma carta que o rei Ciro promoveu, ou melhor dizendo, o decreto. E é interessante que lá, no versículo 12 do capítulo 6, nós temos novamente um outro decreto, que começa no versículo 3, no capítulo 6. O versículo 3 do capítulo 6 diz assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. E aí lá no versículo 12 tem aquela famosa frase, né? Diz assim, no versículo 12: eu, Dário, baixei o decreto. E essa famosa frase aqui: que se execute com toda pontualidade. E essa frase foi sendo modificada no decorrer da história, e hoje o que mais se vê é: leia-se, publique-se e cumpra-se. São as determinações judiciais que ocorrem na história. E depois no capítulo 7, ainda teremos, a partir do versículo 12 até o versículo 26, outro decreto, outra carta, que o próprio, aqui no caso do capítulo 7, Artaxerxes, rei dos reis, sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, paz perfeita. Ele escreve uma carta a Esdras. Então, é transliterado aqui a carta, de maneira que nós temos no livro de Esdras a ação soberana de Deus usando os poderosos da época, os imperadores, o imperador Ciro, o imperador Dário, o imperador Artaxerxes, que foi então usado por Deus para soberanamente ser feito à vontade de Deus. Deus não está ao comando das ações que ocorrem no mundo. Muito pelo contrário. As ações que ocorrem no mundo são por Deus direcionadas. E eu gostaria então, queridos, olhar aqui e aprender com Esdras alguns momentos especiais e olhar essa pandemia que está em todo o mundo, a lente de Esdras, de como nós vamos nos comportar diante dessa pandemia, observando aqui no capítulo 4 de Esdras, como eu posso observar e permanecer sempre fiéis, como cantamos no hino 176. Primeiramente, eu gostaria de observar vocês que nós precisamos ter firmeza no nosso propósito. Veja bem, no versículo 1,
os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Aqueles homens que voltaram do cativeiro da Babilônia, escrito lá no capítulo 1 e no capítulo 2, narrado aqui num total de 42.360 pessoas, versículo 64 do capítulo 2, fora os servos e suas servas. Então tinha ali 42.360 pessoas, fora servos e servas, né? Essas pessoas da linhagem de Israel voltaram e eles estavam trabalhando. E eles estavam, talvez não os 42 imediatamente, mas aqueles, uns indiretamente, outros diretamente, na obra. E ali então, eles estavam no propósito, e eles estavam vivendo o propósito deles de estar edificando a casa, o templo do Senhor. Então, o primeiro detalhe que eu observo na história de Esdras, para aprender através da leitura de Esdras como eu devo me permanecer diante de Deus durante essa pandemia, é viver o meu propósito, é viver a minha história, é viver o que eu fui resgatado por Deus e fui, através do poder do Espírito Santo, concedido a mim, concedido a você, dons para servir a igreja, para servir ao próximo, para adorar a Deus. Eu não posso fugir do meu propósito, eu não posso me esquivar da minha responsabilidade. E você é um cristão, você foi resgatado pela salvação de Cristo na cruz para viver os seus dons e os seus talentos. Então você precisa estar com foco, com visão no seu propósito. Embora estejamos vivendo uma pandemia, embora estejamos vivendo um isolamento social, embora estejamos vivendo um tempo esquisito, nós não podemos fugir. E esse aqui é um detalhe, querido, que nós precisamos observar, que nós temos os nossos propósitos. E há um propósito pessoal, eu e você, particularmente, individualmente, na intimidade com Deus, vamos nos colocar diante do Senhor e entender qual é o nosso propósito pessoal. Mas há também, e eu não posso deixar de trazer aqui a sua lembrança, nós estamos em mês de maio e celebramos o mês da família. Há um propósito familiar, das relações familiares, e quanto mais próximos que estamos vivendo nesse tempo de isolamento social, é o momento que eu e você, juntamente com as nossas famílias, dentro das nossas casas, possamos revisar, possamos reavaliar, possamos provocar dentro de casa uma reestruturação familiar dentro do propósito divino para a nossa família. E assim, poder repetir com Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos também clamar como Zaqueu: Senhor, entra na minha casa. E assim então viver com a nossa casa uma igreja para servir ao Senhor, como as irmãs e os irmãos da igreja de Roma, que Paulo então saudava. E aí eu encontro Rufo, que é uma saudação, né? A mãe de Rufo, que também Paulo a considerava como sua própria mãe. E assim as nossas casas, as nossas famílias precisam de viver o propósito. Mas há também um propósito como igreja, como corpo de Cristo. E nós precisamos encarar esse propósito, e você precisa encarar. Então, veja bem, para fechar aqui esse primeiro ponto, como viver, como observar aqui esse momento de pandemia, observando a história de Esdras, é que eles estavam vivendo o seu propósito. Eles, os que voltaram do cativeiro, estavam edificando o templo do Senhor, o Deus de Israel. E agora aqui, eu gostaria que você entendesse uma situação que também é importante observar, que é um segundo momento da história. Versículo 1 ainda, e depois o versículo 2 e 3, ouvindo os adversários de Judá. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Em todo o momento da sua história, você terá os seus
adversários, você terá os seus inimigos, você terá os seus momentos de adversidade, você terá as suas dificuldades, você terá os problemas, você terá os do contra, aquele que não gosta de você, aquele que acha que o seu projeto é errado, aquele que acha que a sua maneira de viver não está certa, os críticos, aqueles que vão implicar com você. Isso é em toda a história. Nós teremos a turma que estará contra os nossos ideais. Isso em todo momento da história. Mas nós precisamos aprender de como vamos conviver com eles. Nós precisamos observar que nós temos um propósito, nós temos um foco, nós temos que estar nos precavendo dos nossos inimigos. Eles sempre estarão observando e às vezes nos criticando, às vezes nos desafiando, às vezes debochando, às vezes querendo dizer assim, olha, eu faço melhor do que você, às vezes querendo te chamar, assim, não, você está fazendo errado, você tem que fazer do jeito que eu sei, não, eu quero mexer com você. Isso é uma naturalidade da história da vida, e nós vamos ver sempre isso. Teremos as adversidades, teremos os inimigos, teremos aqueles que são contrários a nós. Agora, presta bem atenção no texto, como é que esses inimigos aparecem aqui, que pode dar uma dica para você. Eles aparecem como bonzinhos, eles vêm bem disfarçados. Olha o versículo 3, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e disseram, deixa edificar convosco. Ou seja, eles queriam entrar no meio do povo que veio para reedificar a casa, e eles queriam ali. Mas aquilo tudo era uma estratégia dos inimigos de Zorobabel, dos inimigos de Esdras, dos inimigos do povo de Deus. Eles queriam entrar no meio e ali se associar com eles para atrapalhar a obra. E assim, então, nós encontramos essa situação. E hoje, quando nós observamos a crise que nós estamos vivendo e que nós observamos o nosso foco como cristãos, o nosso foco de preservar o nosso propósito, nós observamos que a crise, então, começa a nos deixar um pouco preocupado com isso, porque existem aqueles que são, de fato, inimigos, e inimigos do Evangelho, e inimigo do poder de Deus, e inimigo da Igreja de Cristo. Não podemos passar sem observar esse detalhe. Em alguns lugares estão literalmente usando e abusando, na verdade, de um poder para fechar a igreja, sendo que nem mesmo, como nós poderíamos dizer, a Constituição permite isso. E pessoas estão fazendo isso em alguns lugares, até mesmo no Brasil, usando do poder da força, porque eles estão trabalhando contra a igreja, contra o poder de Deus, contra aquilo que é de Deus. Isso nós sabemos disso, mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos procurar saber como é que nós precisamos conviver com isso, estar alerta. Eles estão aí, eles vêm de mansinho e nós precisamos observar que eles são estrategistas. E aí nós então vamos ao terceiro e último ponto, para aprender como viver esse momento e como usar o livro de Esdras para trazer essa instrução para nós. Terceiro e último ponto, cuidado com as distrações. Observe que entre as estratégias do povo que era inimigo do povo de Deus, olha o que eles fizeram. Versículo 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia.
Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Eu quero te fazer um comentário aqui que talvez você já sabe, talvez não. Na Itália, no mês de março, uma indústria da área da pornografia liberou de graça os seus filmes que eram nas redes e pela linha de televisão, na mídia, para que as pessoas pudessem assistir. A indústria pornográfica. E outra coisa mais, fizeram doações aos hospitais, por boa causa. Você sabe o que uma indústria pornográfica pode causar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E não é pouco dinheiro que rola no meio dessas indústrias. E eles simplesmente liberaram. As distrações foram liberadas. Diferente aqui, que aqui eles pagaram para que as pessoas e alugaram contra eles conselheiros para frustrar os seus planos. Mas hoje, não estão nem alugando, está liberado para que você fuja do foco do seu propósito de cristão. Eu reconheço que algumas situações é preferível você ser direcionado a um momento de cultura, a um momento de lazer, a um momento de estar junto com a família assistindo um filme, assistindo um seriado. Existem muitas coisas boas por aí, fazendo um curso online, se aplicando ao estudar, a buscar através da internet momentos bons para a sua vida, que você possa crescer. Mas existem muitas janelas por aí que te leva a viver a vida de Davi, e corre o risco de você cair no mesmo pecado de Davi, que ficou olhando pela janela ou pelo terraço. Existem portas abertas na internet que podem te levar a linhas obscuras e longe da presença de Deus. E está aí o entretenimento. Então nós precisamos cuidar, assim como naquela época foi alugado pessoas e conselheiros para frustrar os planos, nós temos que tomar esse cuidado em nossa vida. E aqui, querido, eu quero entender isso, que nós precisamos nos cuidar disso, porque nós temos um foco, um propósito, nós somos povo de Deus, escolhido para viver essa época. Nós fomos escolhidos para viver essa pandemia, senão você não teria nascido nessa geração, você ainda estaria por nascer, ou então já teria, em outra época, estaria distante dessa geração. Se você está vivo hoje como cristão, como servo de Deus, como escolhido, como aquele que, como diz o profeta Isaías, eu te escolhi, eu te tomo pela tua mão direita. Você está aqui porque Deus te quis nessa geração, nessa época, nesse momento, para viver como coluna, como baluarte, como testemunho vivo do Deus eterno, do Senhor dos céus, do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Então nós fomos colocados aqui para refletirmos a glória de Deus, e nós temos esse propósito, nós temos esta função aqui. Então nós precisamos, com alegria, evitar as distrações, evitar os caminhos errados e nos purificar e nos consagrar. Brilha em mim, Jesus, brilha em mim, para que através da minha vida eu possa ser testemunho fiel do teu poder, daquilo que o Senhor está realizando. E presta bem atenção, querido, nós já estamos praticamente há 2 meses, hoje, dia 17, amanhã a nossa igreja fará 2 meses, 18, que nós estamos vivendo essa pandemia. Mas aqui, no texto, nós temos um tempo marcado aqui. Finalzinho do versículo 5 diz assim: todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eu tive que buscar a informação. Que tempo foi esse?
quantos dias era Ciro e quantos dias foi Dário? Quantos? Nas minhas pesquisas, eu tive a informação que foram mais ou menos 16 anos. Não foram 2 meses. Não foram 4 meses. Não foram 5 meses. 16 anos de distração, de desânimo, fora do foco, fora do objetivo, fora da razão pela qual Deus os tirou do cativeiro da Babilônia, pela condução de Esdras, pelo decreto de Ciro, para reedificar o templo. 16 anos fora do contexto cristão da vida deles. Tempo que gastou ali para frustrar planos, para frustrar o foco, e os inimigos agiram sobre a vida do povo de Israel. É uma lição para mim, é uma lição para você. Queridos, nós somos pecadores, confessamos aqui, cairemos em distrações, estaremos sujeitos a perder o foco por um dia, por uma semana, mas nós precisamos de estar alerta, nós precisamos de saber quem somos, nós precisamos de viver a nossa identidade. Você precisa viver quem é você. Quem é você? E aí você então precisa a cada manhã, a cada dia, a cada semana, fazer aí o checklist das suas razões de ser, da sua relação com Deus, do seu propósito diante de Deus, e ter um tempinho para reavaliar, para reestruturar, para tomar um alinhamento. Senão o tempo vai passar, a pandemia vai passar, e você só assistiu série, e você só desenhou, e você só viveu o ócio. E você pode produzir alguma coisa para o reino, para a sua família, para a sua vida, para a sua cidade, para a glória de Deus, em vez de ficar exatamente aí, sendo levado pelo tempo, pelo desânimo, pelos conselheiros do mal, pela frustração dos seus planos. É por isso que nós precisamos de encarar essa realidade. E é bom poder olhar para o livro de Esdras e saber que o povo de Deus também passou por alguma coisa difícil na vida deles e teve como história para nós. Mas esse Deus, que foi o Deus que cuidou daquele povo, que reedificou aquele templo, é o Deus que cuida de nós hoje e que nos dá essa lição para que eu e você possamos aprender aqui. E aqui então eu vou para a minha conclusão dizendo que o seguinte: olha, eu posso olhar para Esdras e tirar uma história da minha vida, que quando eu tenho um alvo, quando eu tenho um foco, eu preciso estar centrado nesse foco. Por mais forte, poderoso que eu seja, vai ter os meus inimigos, as adversidades, os problemas e as dificuldades. Mas eu tenho que manter o meu foco e preciso vigiar para que eu não venha me distrair na minha história de vida. Eu quero te dizer, querido, que o seguinte: você pode pegar esse sermão e aplicar na sua empresa, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua construção de um ideal familiar. Mas como cristão, eu quero te trazer aqui um conselho apostólico do apóstolo Paulo. E ele diz assim, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é te satisfazer aquele que o regimentou. Então, nós estamos aqui por um propósito de Deus em nossa vida, e nós temos que estar com o nosso foco direcionado. Esse tempo vai passar, essa história de pandemia vai acabar, e nós juntos vamos continuar glorificando a Deus, adorando a Deus, e como igreja estaremos em breve aqui. Que essa seja uma lição para aplicarmos em nossa vida,
que assim como os inimigos tentaram de toda maneira desanimar o povo de Deus, possamos prestar atenção nisso. Assim como sempre esteve ali ao encalço do povo de Israel, mas Deus os abençoou e eles com foco no objetivo do qual Deus tinha os arregimentado, eles estavam ali. Assim sejamos todos nós, para estarmos vivendo a nossa geração, pregando o Evangelho, brilhando a luz de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo, e esperança que aquele que nos chamou é fiel e guardará firme o seu propósito com a nossa vida, e assim nós chegaremos ao final. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser essas pessoas para viver a palavra de Deus no nosso tempo, na nossa geração. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus, firme no propósito do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos cantar o hino 177, firme nas promessas do Senhor. Cantamos o 176, agora vamos cantar o 177, e assim então estaremos orando, encerrando assim esse momento. Gostaria ainda, quando Júlio e Ana Paula se preparam aqui, agradecer você que esteve conosco conectado até agora e que aguardasse. Vamos cantar esse hino e fazer uma oração encerrando esse momento. Amém. Graças a Deus. Querido, que o bom Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós, para que, mesmo em tempestade, possamos caminhar sem vacilar. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você, com a sua casa, que Deus traga sobre o seu lar a bênção dele. A nossa oração, encerrando esse momento, é rogando a Deus que a bênção dele esteja sobre a sua casa. Pai querido,
Nós oramos nesse momento, agradecemos porque o Senhor nos reuniu em várias igrejas hoje pela manhã. Queremos colocar, Senhor, cada conexão, cada um que esteve aqui conectado conosco, aquele que permaneceu fiel desde o início até o fim, que a bênção do Senhor seja sobretudo em sua vida, Senhor, de maneira exponencial, Senhor, de maneira a encher, Senhor, o seu cálice a transbordar, ó Pai. Mas teve aqueles que passou, deu uma olhadinha e se foi. Mesmo assim, ó Pai, nós rogamos por eles e pedimos que a graça e a manifestação do seu amor esteja com eles. Ó Deus querido, coloca a tua mão sobre as nossas vidas, coloque a tua mão sobre os nossos lares e a bênção do Senhor esteja com cada um de nós. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor, que, Senhor, o poder do Espírito Santo esteja trazendo paz em nossas casas, em nossas famílias. Que o domingo seja abençoador, a reunião, a mesa, Senhor, que o Senhor tem nos dado, o alimento. E aqueles, ó Pai, que têm passado por dificuldade e falta, que nós, como povo de Deus, possamos ser aqueles que aqui há de ser abençoadores para essas pessoas, ó Pai. Nos dê, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. E que logo a mais, à noite, às 19 horas, possamos estar aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir a tua voz em nossos corações. Nós oramos agradecidos e abençoamos cada um dos teus filhos nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, e que de fato e de verdade a graça e a misericórdia e o amor de Deus estejam na sua casa. Amém.